E aí, pessoal, tudo bem? Tô orgulhoso de mim mesmo. São nem 8 da manhã ainda e já terminei a minha caminhadinha da saúde. E eu vim, na verdade, contar um caso para meio que continuar o vídeo de ontem. Eu vi que alguns de vocês gostaram sobre o que a gente falou aqui sobre liderança e tudo mais. E aí eu vim contar uns causos para vocês, na verdade, um só. Só que assim, vamos lá, para eu não expor demais ninguém ao ponto da pessoa se sentir reconhecida no vídeo e exposta no vídeo, eu vou misturar, eu vou pegar uma história de verdade, isso não é tirado da minha cabeça, é uma história verídica, e eu vou adicionar elementos de outras histórias de pessoas que passaram por questões similares, semelhantes. Então, assim, entendam o que eu vou dizer como uma história real, com personagens com características ali fictícios, que na verdade foram importadas de outras pessoas que passaram por situações similares. Para quê? Para me sentir à vontade de falar sobre isso sem ficar com culpa alguma, tudo bem? Então, vou contar umas mentirinhas aqui para proteger algumas pessoas. E eu quero aproveitar, justamente, antes de você se perguntar por que é que eu me dou o trabalho de fazer isso, a gente fez dois vídeos só, na verdade, para dicas para pessoas que querem se tornar professores. E o que eu digo para vocês é o seguinte: existe um problema. Quer dizer, não é um problema, é uma questão de ética muito importante, muito relevante a ser considerada. Quando você entra numa empresa e aí você começa a dar aula para alunos que se conhecem. Principalmente se eles forem alunos do intermediário avançado ou fluentes que precisam de uma manutenção e precisam de correções, precisam de orientação na fala deles. Você precisa entender que aquilo que as pessoas usam nas aulas dela, que são a respeito da vida delas, que são a respeito do trabalho delas, porque afinal de contas você está trabalhando dentro do universo delas, daquilo que faz sentido para elas, nunca pode sair da aula que vocês têm. Por quê? Porque eventualmente você pode dar a aula para diferentes pessoas onde haja conflito de interesse. Você pode, por exemplo, entrar num departamento e as pessoas gostarem tanto dessa aula que elas começam a te recomendar uns para os outros. E aí quando você vê, você está dando aula para analista, coordenador e gerente. E aí quando você começa a dar aula para pessoas que estão ali todos no mesmo lugar e que elas têm uma relação forte entre elas, você precisa ser primariamente ético. A primeira coisa que você precisa ser ético, porque a informação que alguém te passa, ela não pode sair de lá jamais. Caso contrário, você tende a não durar muito nesse local. Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, isso é uma dica para professores mesmo, tá? Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, assim, você tem um aluno que te recomenda, ou uma aluna que te recomenda para uma grande amiga dela. E enquanto elas são muito amigas, elas vão compartilhar histórias uma da outra o tempo inteiro. Só que aquilo que você escuta de uma jamais pode ir para outra, porque você não sabe se um dia elas podem vir a brigar. Você não sabe se um dia elas podem vir a se desentender. E você não pode ser visto no mercado como alguém que pega informação de um ponto e leva para outro. Jamais. Jamais. Então imagina se por um acaso você dá aula para alguém da gerência que tem poder de decisão e que tem acesso à informação confidencial, e de repente você vai dar aula para um funcionário dessa pessoa e aí diz que você escutou do gerente que ele falou que não sei quem ia ser mandado embora. Se você deixa vazar uma informação dessa, o gerente já está errado em te contar. Mas você não pode impedir que as pessoas cometam esse tipo de erro. Você não pode impedir que as pessoas te deem informação que elas não deveriam dar. Mas você pode fazer valer a confiança que elas colocaram em você. Então, a partir do momento que a pessoa ela compartilha, porque ela está tentando treinar o idioma, e ela está falando sobre coisas que são relevantes na vida dela, a partir do momento que ela compartilha alguma coisa com você, você jamais pode pegar essa informação e usar numa outra ponta com uma outra pessoa, caso eles se conheçam. Então é como se as pessoas não se conhecessem, e tudo que você disser para as pessoas tem que ser conceitual. Lembra que a gente estava falando que gerente é meio perdido, morre de solidão, não tem com quem conversar? Às vezes a pessoa precisa de um insight, precisa de uma dica, precisa de uma coisa, só que você jamais pode chegar para a pessoa e dizer assim: olha, se fosse você, eu pegava o João e a Maria e fazia isso e isso com ela. Não. Faz que nem o Takeuchi Tekini. Ele fala assim, ó, oficialmente, em teoria,
Sonobar aí, nesse tipo de situação, nesse tipo de circunstância, eu acho que esse caminho aqui é bom e fazer isso daqui pode ter um bom efeito. Todos os casos eles têm que ser conceituais, nunca pessoais, processuais, porque senão você vira um fofoqueiro. Isso é muito, mas muito importante mesmo. E é por isso que eu não vou citar nomes e eu vou misturar algumas histórias aqui para que ninguém sinta que teve a confiança traída. Mas aí a gente vai ter um personagem. Esse personagem a gente vai chamar de recém-gerente. E aí a gente vai falar do relacionamento dessa pessoa com um funcionário dele. Vamos colocar aqui que é um coordenador. E é engraçado porque esse recém-gerente, ele me procurou justamente nesse momento de recém-gerente que a gente trabalhou no vídeo anterior. Então o cara ele ocupa uma nova posição, de repente ele começa a ganhar muito mais, ele tem que ocupar o local correspondente e desempenhar o papel dele na sociedade. Então ele pode bancar uma aula um pouco mais cara, um trabalho mais personalizado, e para que ele quer se preparar? Ele quer se preparar para um curso que ele vai fazer no exterior. Então ele quer, em primeiro lugar, sofisticar o inglês dele. Então ele quer falar nevertheless, whatsoever, o que eu acho uma grande besteira. Quer falar gíria, uma outra coisa que requer muita intimidade e pertencimento àquele local, assim, para você sair usando gíria. Você não vai com 50 anos e entrar no meio de um monte de criança de 11, 12 e começar a usar a gíria delas e achar que você pertence àquele grupo de pré-adolescentes ali. Você não faz parte daquele grupo. Não tem nada de errado em você entender todas as gírias que eles usam. Agora, tentar forçar a barra. Da mesma maneira, você não sai do ensino médio querendo convencer os seus entrevistadores de que o seu vocabulário é extremamente rebuscado e que isso te torna uma pessoa culta e experiente na vida. Não, é muito melhor você ser autêntico e mostrar o máximo que você pode dentro daquilo que você sabe e domina de verdade. Mas ok, eu estou divagando aqui e perdendo muito tempo. Esse recém-gerente, então, ele quer rebuscar o inglês dele, quer melhorar, porque ele quer fazer uso de determinadas palavras que mostram o quão sofisticado ele e ele quer ir para fora, e ele vai e ele paga um absurdo num curso, sem ter ainda grande preparo para entender tudo que vai ser dado lá, mas é um mastering, o que ele vai aprender lá? Ele vai aprender sobre como lidar com pessoas. É um grande curso, caríssimo, a respeito de como lidar com pessoas. Então, durante o nosso processo, durante o nosso trabalho, o que ele estava aprendendo? Palavras bonitas como mindset, assertiveness, self-regard, self-assuredness, um monte de conceitos assim que são legais, que transmitem muito conhecimento, mas que estão ali para representar coisas que você aprende no dia a dia, você aprende no lido com as pessoas. Ele tenta teorizar uma coisa que é muito de uma percepção que você pega ao lidar com pessoas. Então é até legal você ter contato com esse tipo de vocabulário. Por quê? Porque você consegue falar a respeito de determinados sentimentos que no fundo todo mundo tem e não consegue expressar. Quando você começa a falar dessas palavras bonitas aí, self-regard, enfim. Esse recém-gerente ele foi para fora, ele voltou tendo absorvido uns 30%, porque o listening dele não era tão bom assim. Ele voltou tendo absorvido uns 30% do conteúdo que foi dado, e com um amplo material que a gente trabalhava nas aulas, e que ele começava a entender ali, só que ele tinha alguma coisa muito errada. Esse recém-gerente ele era muito técnico, então ele entendia muito claramente dos procedimentos do produto, das atividades que ele tinha que fazer, mas lidar com pessoas é uma coisa nova para ele. E esse curso vendeu para ele uma esperança muito errônea, no sentido de que se você seguir essa cartilha de gestão de pessoas, você vai ser um fodendo gerente, porque aqui está toda a técnica que você precisa para saber lidar com todo mundo. E aí ele veio com uma dinâmica de assertiveness na comunicação que ele queria passar para o funcionário dele. E calhava de eu dar aula para esse funcionário dele também, e de conhecer os dois muito bem. E aí ele pensou em toda uma dinâmica, pagou um fim de semana lá num lugar que falava desse negócio de assertiveness aí, e tinha uns exercícios para fazer. Porque afinal de contas, já que eu tive a oportunidade de
de ir para o exterior e fazer um curso lá fora, eu quero que o meu coordenador, que não é um gerente como eu, não venceu na vida como eu venci e que não está bem como eu tô, mas eu vou dar uma oportunidade dele passar um fim de semana em São Roque fazendo um curso aqui sobre assertiveness e effectiveness, que é para ele entender que, para ele ter um pingo aí daquilo que eu tive a oportunidade de acessar. E aí esse curso ele foi feito no trabalho, ele criou uma dinâmica porque ele queria que esse funcionário dele desempenhasse e pudesse mostrar aquilo que ele aprendeu no curso, porque ele, afinal de contas, o gerente estava fascinado com aquele novo universo de lidar com pessoas que ele estava aprendendo. E o funcionário dele cagou para o fim de semana. Não entendeu nada do que estava sendo dito, não se dedicou àquilo, e na dinâmica que ele preparou e no trabalho que ele esperava que o funcionário dele desempenhasse muito bem, ele foi muito mal. E isso gerou uma frustração enorme nele. Do tipo, a gente batalha a vida inteira para conseguir uma oportunidade para se melhorar como pessoa, e aí depois a gente joga essa oportunidade no colo do outro, o outro pega e joga no lixo, porque não dá valor. Por quê? Porque nunca teve que lutar por isso. Lembra quando a gente falou aqui sobre Midnight Gospel, em que eu falei da torta que o cara faz, uma torta asquerosa que o cara faz, mas ele faz com uma boa vontade enorme e leva no vizinho, o vizinho olha para aquilo e fala, sai daqui de perto de mim, e ele volta com aquela sensação de puta, que vizinho ingrato, porque quando você faz uma torta pra pessoa, o que ela faz? Ela te agradece, mas não. E aí ele chega em casa, o computador dele fez uma comida asquerosa pra ele, e aí, diferente da torta que ele olhava com uma paixão, ele olha pra comida que o computador dele fez pra ele, a máquina dele fez pra ele, e ele olha com nojo daquilo e fala, pelo amor de Deus, tira esse negócio da minha frente, eu não quero comer isso. Essas tortas, essas comidas asquerosas, elas são crenças. Então quando você pega a sua crença, essa crença ela te deixa feliz, ela te revela, ela te torna uma pessoa mais elucidada, mais sábia. Então você quer, principalmente quando você recém adquire aquele conhecimento, você quer compartilhar com outro. Então você vai lá e fala, cara, toma isso daqui vai mudar a sua vida. É por isso que todo recém-Rinodê, recém-Herbalife, recém-cristão, por isso que todo recém-convertido é chato pra cacete. É muito chato, por quê? Porque ele descobriu uma coisa que vai transformar a vida dele. E ele acha que quem não consegue enxergar aquela oportunidade que ele enxerga é burro. Já viu? Pior do que cristão fanático é recém-cristão. Ou recém qualquer religião. O problema não está no cristianismo, não. Recém qualquer religião fala... Recém-vegano. Meu Deus do céu. A humanidade come carne desde que ela existe, mas aí porque o cara virou vegano, ele te vê colocando uma salsicha num pão, o cara ele quer te dar um sermão de 2h30. Por que ele é chato desse jeito? Porque ele recém absorveu uma nova crença, ele recém absorveu um novo conhecimento e ele acha que esse conhecimento ele vai ser transformador e ele considera entregar esse conhecimento como uma grande prova de amor. Porque eu te amo, porque eu te considero, porque eu gosto de você, eu quero que você entenda isso daqui, ó, porque isso daqui vai transformar a sua vida. O que o outro vai fazer com isso? Vai cagar para aquilo. Porque esse conhecimento que você recém absorveu, ele esteve na humanidade pairando pelo ar aí o tempo inteiro. É que você calhou de absorver isso para você agora, o outro não. O outro ele não tá aberto para isso, o outro não quer saber disso agora. É a mesma coisa de eu querer empurrar a life skill para um cara que é grindeiro e falar assim, faz isso daqui que você vai ser feliz. O cara fala, não, eu quero matar bichinho, cara. Entende? Mas eu achei estranho e eu não podia me envolver, porque não só o cara, ele não só o funcionário dele cagou para aquela oportunidade que ele tinha dado para ele, como ele estava performando pior do que de costume. E aí calhou de quando eu cheguei na aula dele, claro, ali me bate uma amnésia, esqueço completamente que um dia eu conheci o chefe dele, e naquele momento eu estou ali para dar aula para ele, então a gente vai dar seguimento com as nossas aulas, e ele já está num momento em que ele não precisa ficar fazendo exercício, a gente pode ficar batendo papo mesmo. E aí, no meio da aula, por que as coisas estão tão difíceis, por que a coisa está tão frustrante? Ele fala, eu estou muito puto, eu estou muito chateado com coisas aí do meu trabalho e tal. E a pessoa ela confiava em mim em tal ponto que ela reclamava do chefe dela como se eu realmente não conhecesse o chefe dela, porque eu criei dentro dessa empresa onde eu estava a imagem de que essas informações elas nunca passariam de um lado para o outro. Ele falou, cara,
Eu tô chateado pra caramba aí, porque quando o meu chefe ele me convidou pra festa de aniversário do filhinho dele, eu fui. Ele mora no interior aqui, cara. É uma viagem até a casa dele. Mas eu fui lá com a minha família e eu estive lá e foi um dia super legal. E aí quando eu faço a festa de aniversário do meu filho e convido ele com antecedência e tudo mais, o cara não me disse vai, se não vai. Aí ele não aparece. E, pô, eu fui no aniversário do filho dele. O mínimo que eu esperava era, se ele não fosse aparecer na minha festa, que ele ligasse para agradecer o convite e ligasse para cumprimentar. Mas aí hoje eu chego pro trabalho, chego para trabalhar, o cara olha na minha cara, nem lembra, nem pede desculpa, nem fala nada. Ele quer saber aí de um curso que ele mandou eu fazer. Nessas horas, assim, né, a ética, ela te esperta, né? Porque dá vontade de falar, puta que pariu, vocês estão sofrendo à toa, seus tontos. Mas é claro que você não pode. Eu não posso chegar pro cara e falar assim, mano, o cara esqueceu isso daí, porque olha só, a crença de vocês é diferente. Você considera aniversário uma coisa extremamente valorosa e valiosa, e ele não. Ele considera aquele curso que ele te deu como uma coisa extremamente valiosa, e ele te deu aquilo lá, e ele acha que aquilo é o maior presente do mundo que ele pode te dar, e que na cabeça dele isso daqui é tão discrepante, que assim, dá feliz aniversário pro teu filho tá aqui, o curso que ele te deu de presente tá aqui, ó, tá lá em cima. Então ele tem você em consideração, ele te considera, ele te admira e ele quer te dar a oportunidade de crescer. Eu posso falar isso pro cara? Não. Por quê? Eu preciso ser ético. E aí, qual é o máximo de coisa que eu posso falar para cada um deles? Eu posso dizer, então, isso não tem nada a ver com... Você pode até fazer um gancho aí, achar que tem liderança. Isso daqui é papo de boteco. Cheguei para ele e disse... Sabe que se você me convidasse para a festa de aniversário do seu filho, muito provavelmente eu diria que não. Eu não te deixaria esperando, mas muito provavelmente eu diria que não. E não me sentiria culpado em dizer que não. E assim, o motivo pelo qual eu não me sentiria culpado é porque eu odeio aniversário, eu odeio festa de aniversário. E eu demonstro que eu gosto de você e que eu gosto do teu filho de outras formas. Né? Estando disponível para outras coisas, mas é porque dentro das minhas crenças, dos meus valores, cara, quando eu cheguei no Japão com 16 anos, eu descobri um japonês lá que ele olhou no calendário e falou, eita porra, aí ele foi lá e pegou o passaporte dele e falou, nossa, é meu aniversário hoje. O cara não lembrava o dia do aniversário dele. O cara realmente não lembrava de aniversário dele. Então, assim, eu passei muito tempo num país em que as pessoas simplesmente cagam para aniversário. Da mesma maneira como eles celebram o Natal hoje, mas o Natal para eles tem nada a ver com Jesus. É comércio. É um sentimento bom. E para sentimento bom, qualquer um serve. Mas lá, Shogatsu é um dia extremamente importante. E o que a gente está fazendo nesse dia extremamente importante? Tá bêbado, de ressaca, comendo churrasco no primeiro dia do ano. Então o que acontece é que assim, pessoas diferentes atribuem valores diferentes a coisas diferentes. E o fato de você valorizar muito a consideração da presença numa festa de aniversário não significa necessariamente que a pessoa não te considere e não queira o seu bem. Então, aqui, sem expor o outro, a gente está falando aqui sobre valores, sobre crenças. E aí para o gestor, a gente chega e fala, cara... Foi engraçado. Para esse gestor foi mais ou menos assim. Eu lembrei na época de uma explicação que eu tinha dado para ele. Eu falei, sabe o que acontece? Ser professor de inglês envolve não eu saber o significado de alguma coisa, envolve eu conseguir passar esse significado de forma que a pessoa entenda. Sabe por quê? Eu lembro que uma vez você me perguntou o que era at all. At all. Por exemplo, I don't understand anything at all. I don't want to do it at all. E aí você ficou me perguntando o que é esse at all. E anteriormente eu tinha dado outras aulas para outros alunos. E eu lembro que uma vez eu falei para um aluno assim, olha, em orações negativas entenda at all como absolutamente.
Então, por exemplo, I don't understand Chinese at all. Eu absolutamente não entendo chinês. E na cabeça desse cara fez um sentido enorme. Ele falou, puta, obrigado. E ele começou a usar a partir daquele dia. E eu lembro que quando você me perguntou o que era at all, a minha primeira tentativa, porque eu ainda não te conhecia muito bem, eu falei que at all, em orações negativas, ele funcionava como um absolutamente. Ou seja, hoje eu não estou afim de trabalhar at all. E você olhou para minha cara e tipo, para você, pela sua cara, pela sua expressão, aquilo não fez o menor sentido. E eu entendi que não fez o menor sentido para você. E aí, te conhecendo pouco como eu te conhecia na época, e tendo a liberdade que você me deu, eu falei, entenda at all como porra nenhuma. Porque aí, o dia que você falar assim, I don't understand it at all, as pessoas vão entender que você não entendeu porra nenhuma, geralmente negativas. E aí você abriu um baita de um sorriso, por quê? Porque você lembrou do cara que te disse isso, você fez essa troca, casou com a situação ali, e agora você se vê falando isso para outras pessoas. Parece que você ganhou uma skill nova, parece que você ganhou uma ferramenta nova que você pode usar quando você tiver vontade. Você percebe que se eu chegasse para um outro aluno que tem uma outra cabeça e que tem outras crenças, outro histórico, outra formação, se eu chegasse para esse cara e falasse que at all em negativas é porra nenhuma, o cara ia se sentir até desrespeitado e ofendido, dependendo da pessoa que fosse. O que eu quero dizer é que assim, existem diferentes abordagens para lidar com diferentes pessoas, porque elas são diferentes e funcionam de uma maneira diferente. E às vezes você vem com um conhecimento de fora que é riquíssimo e você quer aplicar esse conhecimento riquíssimo em todo mundo. Só que as pessoas elas não estão preparadas para absorver esse conhecimento da maneira que você quer. Então o que você faz? Você descobre ao que elas estão receptivas naquele momento e o que é que as motiva, para que elas se sintam valorizadas e para que elas queiram correr atrás das mudanças que você espera delas. Então, pense, por que é que essa pessoa ela não está performando da maneira que ela deveria performar? Será porque ela não está se sentindo valorizada e enxergada? E às vezes para a pessoa se sentir valorizada e enxergada, o que ela precisa? Ela precisa que você demonstre interesse nela, para perguntar como que ela tá, para perguntar como que foi o aniversário do filho dela. Tá vendo? Fingindo que não era, que era uma informação minúscula ali no meio daquele contexto, mas sem fazer fofoca, de maneira, ao meu ver, pelo menos ao meu ver, extremamente ética. E ele entendeu o que eu estava querendo dizer. E assim, uma semana depois, eu descobri que o chefe tinha convidado o funcionário para um café. Os dois bateram papo ali e alinharam as expectativas e perceberam que eles gostavam muito um do outro e que eles estavam querendo muito se ajudar. Só que existiam determinadas frições que estavam sendo mal interpretadas ali. E aí você me pergunta, o que é que isso tem a ver com liderança? Longe de mim dizer que aquele curso que o cara pagou para fazer no exterior não vale porra nenhuma. Claro que ele vale alguma coisa, Heral. É claro que ele tem valor e é claro que esse conhecimento e todo esse vocabulário é útil. Mas ainda assim, esse conhecimento todo, tudo isso sobre assertividade, autoimagem, todas essas coisas de efetividade, effectiveness, olha que palavra bonita. Tudo isso faz sentido num contexto em que você está lidando com uma pessoa, primeiramente, que você conhece. E a partir do momento que você conversa com uma pessoa ao ponto de entender o que ela quer, o que ela é, o que ela espera, para onde ela quer ir, como é que ela se sente vista por você, ela se sente muito mais motivada. E aí, a partir daí, essas técnicas todas elas entram para que você resolva essa pessoa como uma peça única dentro da engrenagem que você tem. Então você conhece a engrenagem, você conhece essa peça, você sabe de que forma que ela pode, o que você pode esperar dela, o que você pode colocar ela para fazer, que resultado que você pode esperar, como que você corrige o resultado e como que você pede mais resultado, como que você compele a pessoa a te entregar mais sem você pedir. A liderança está muito em você conhecer a pessoa. A técnica pronta não funciona. Por isso que um manual dizendo como é que você vai explicar o que é Heral para um aluno, não existe esse manual. Primeiro você tem que conhecer ele, tem que entender que tipo de explicação funciona com ele, e aí você vai lá e entrega do jeito que ele consiga absorver. Isso é Paulo Freire. Por mais que você odeie o cara e não saiba nem porquê.
Entende? Por isso que, assim, às vezes, entre pegar um livro de liderança... de novo, não quero demonizar esse conteúdo, não é isso. Mas todos eles são muito similares. Entre pegar um livro de liderança e pegar uma biografia de um bom líder, a biografia é melhor. Porque quando você pega um bom líder e você vai começar a ler o que o cara fez na vida, ele coloca ali um monte de cagada que ele fez, coisas onde ele errou, como foi que ele consertou aquilo, o que foi que ele fez para remediar determinadas situações, o que ele aprendeu a respeito de pessoas e de liderança ao longo do tempo. Então, quando você começa a compor o seu conhecimento de biografias de várias pessoas, você descobre ao falhar em ser cada uma delas, porque o dia que você pegar um gestor, você vai ler a história do cara e você vai tentar ser ele, e você vai fracassar miseravelmente. Pelo menos comigo foi assim, sei vocês. Mas assim, quando você descobre um modelo, você quer ser exatamente igual àquele modelo que você está vendo. E o dia que você tenta ser como ele falha, aí você vai tentar ser como um outro modelo e vai falhar também. E aí quando você falhar em ser todas essas pessoas, você terá sido bem sucedido em ser quem você é de verdade. Olha que bonito, que poético, vou escrever, vamos abrir uma igreja. Mas quando você falha em tentar ser o outro, você descobre quem você é, que tipo de líder você é, porque você vai ter uma natureza própria, vai ter um jeito próprio, e as pessoas vão ter que se acostumar com esse jeito. E as pessoas se acostumam, elas olham para o líder e falam, ele é o líder, e a gente precisa se acostumar com o jeito dele, e eu já entendi que ele funciona mais ou menos assim. As pessoas, elas vão estar tentando se adaptar a você. Então, se você tentar se adaptar a elas, a probabilidade de tudo dar certo é muito maior. Muito maior. É muito difícil, é um grande desafio para um líder descobrir a forma que cada um funciona e tratar cada um de forma muito diferente, sem que as pessoas se sintam rejeitadas, preteridas, privilegiadas. É muito difícil, mas é uma arte a ser desenvolvida dia após dia. Como você fala, em que momento você fala, sobre que circunstâncias, até onde você tem que ser permissivo, até onde você tem que ser rígido, compreensivo. E isso é literalmente lidar com as peças de um tabuleiro de xadrez. E você tem que entender que as peças, elas são diferentes. Elas têm funções diferentes e você pode esperar coisas diferentes de cada uma delas. Então, ficar esperando que esse peão aqui um dia ande como um bispo só vai te frustrar. Mas ver que ele sempre consegue andar como um peão e colocar ele num contexto em que ele sempre em que essa capacidade dele sempre seja usada da melhor forma possível, e que ele faça isso sem te dar trabalho, pela empresa, por você, isso tá no escopo de conseguir isso tá no escopo de um grande líder. E de novo, eu quero fazer isso sem romantizar a posição, porque você pode acordar todo dia e dizer, cara, eu quero ser esse peão. Eu quero ser esse peão. Eu não quero ter que tomar decisões. Eu não quero ter que jogar. Eu não quero ter que mover as peças do tabuleiro. Eu quero ser uma peça para mover quando eu for orientado a isso. Mas aí, quando eu me mover, eu quero ser exímio. Eu quero ser o melhor na execução daquilo que eu faço. E, de novo, o que você tem que parar para pensar antes de... Errei o movimento aqui. O que você precisa parar para pensar antes, sequer de começar a trilhar o caminho de liderança. Não falei que eu errei? Cara, eu não consigo jogar esse negócio aqui e falar ao mesmo tempo. Antes de começar, era para cá que eu queria. Antes de começar a trilhar o caminho da liderança, você tem que parar para pensar se é realmente isso que tiveste. E pense também, se o trabalho de liderança, se o trabalho de líder ele não remunerasse bem como remunera, seria uma coisa que você ia querer ter somente por gostar desse papel, somente e meramente, puramente por gostar desse papel, porque tem gente que nasceu para ser líder, que tem tesão para ser líder. E essa pessoa ela tem que ser líder mesmo, ela tem que se dedicar a liderar pessoas. E você que não nasceu, talvez você tenha nascido para isso, mas e eu que não nasci? Eu tenho que sofrer a minha vida inteira porque eu quero me tornar bom em uma coisa que na verdade eu não quero me dar ao trabalho de ser,
só porque a sociedade convencionou que as pessoas que ocupam aquelas posições que são melhores remuneradas, elas são as mais bem-sucedidas e são os modelos de sucesso na sociedade. Porque, de verdade, eu vejo pessoas pegando todo o dinheiro que elas estão ganhando a mais, viajando para fora para pagar cursos caríssimos, tudo para lidar com esse sentimento de impostor e com essa dificuldade que elas têm de ter uma natureza que vai contra essa necessidade de coordenar o tempo inteiro e de controlar e de gerir pessoas o tempo inteiro, quando na verdade tudo que elas queriam era o sossego da continuidade da vida de um vendedor, por exemplo. Aí você deixa de ser um vendedor motivado, você deixa de ser um vendedor feliz, você deixa de ser um vendedor com números superiores à média, para ser um gerente medíocre, que vive inseguro, que vive ansioso, que vive tendo problemas de relacionamento, que não sabe até onde vai durar na posição. E aí o líder olha lá de cima e o que ele vê? Ele vê um monte de vendedores e inveja a simplicidade da vida deles, porque ele está num patamar em que ele não pode viver ali mais. Tá tudo errado. tá tudo errado. E sabe o que é engraçado? Às vezes você olha para um cara, ele tá full TET, 2 itens PEN, e ele tá infeliz. Por quê? Porque ele não tem 3 itens PEN. Essa escalada na vida corporativa, ela não tem fim. Então você vai estar num cargo de gerente e vai estar olhando para os outros e fala, por que eu não sou superintendente ainda? E aí quando você chegar nesse ponto, sua vida vai estar mais fodida ainda se não for da sua natureza, se não tiver ali no teu sangue a paixão por essa coisa que é se responsabilizar pelo trabalho dos outros. Eu não tenho essa paixão, de verdade. Eu gosto de lidar com pessoas uma a uma, completamente fora de um contexto de um grande trabalho colaborativo. Eu demorei bastante tempo para entender isso. E foi uma coisa simplesmente libertadora. Eu não acho que trabalho prazeroso seja privilégio para todos, mas eu posso me dar o luxo de dizer que hoje eu faço um trabalho que me dá a sensação de não ter que trabalhar. E se eu tivesse que coordenar uma equipe e responder por ela, eu não só sentiria estar trabalhando, como eu trabalharia durante todo o tempo que eu tivesse acordado, porque era o que eu fazia quando eu estava nesse papel. Bom, espero que a somatória dessas experiências e desses causos todos aí façam que vocês continuem refletindo acerca disso daí que a gente está tratando nesse momento. Por hora é isso, um grande abraço.